boa noite. Hora da Estratégia chegando para você aqui na telinha da Connect TV e no canal do YouTube do Instituto Teresa Ambon. Sejam todos bem-vindos. No programa de hoje eu vou receber aqui no estúdio a neurocientista a doutora Priscila Garcia, que acabou de escrever o artigo científico Metodologias de Gestão do Conhecimento para o Planejamento Estratégico, a experiência da Universidade de Negócios do Instituto Teresa Ambon. Esse artigo será validado internacionalmente pela Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. Ao todo, serão 5 artigos e uma dissertação falando sobre os métodos do ITZ. E hoje, a doutora Priscila vai contar também um pouco mais desse trabalho para a gente. Ela também é a minha convidada do quadro Empreendedor de Sucesso, porque além de fazer mestrado, a doutora Priscila tem diversas clínicas de apoio pedagógico para crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência. Quando ela chegou no ITZ, Priscila tinha 2 clínicas e em menos de um ano ela já está com 7 clínicas. E no quadro Estratégias de Vendas, Michael Lopes Dávila vai tirar dúvidas enviadas pelo público no Instagram sobre estratégias de vendas. Se você mandou alguma mensagem querendo orientação na área de vendas, hoje ele vai responder para você. Empreendedor que nos acompanha. E no quadro Sim, é Possível de hoje, vamos falar sobre a importância de saber competir. Algo fundamental para todo empresário. Estamos em meio à Copa do Mundo do Catar, no Oriente Médio, e às vezes o que deveria ser um lazer acaba virando uma discussão séria e até criando problemas que não deveriam acontecer. Mas o que fazer então quando não temos o resultado esperado? Eu te conto agora! A Hora da Estratégia está só começando. Começamos o programa de hoje recebendo aqui no estúdio a neurocientista Priscila Garcia, que acabou de escrever o artigo científico Metodologias de Gestão do Conhecimento para o Planejamento Estratégico, a experiência da Universidade de Negócios do Instituto Teresa Ambon. Esse artigo será validado internacionalmente pela Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. Ao todo, serão 5 artigos e uma dissertação falando sobre os métodos do Instituto Teresa Ambon. Bem-vinda, doutora Priscila! Obrigada, Tânia, pela oportunidade, é uma honra. Antes de conversarmos, eu gostaria de chamar aqui uma reportagem sobre o que é a Universidade de Negócios. Vamos ver? A Universidade de Negócios foi uma oportunidade ímpar na minha vida de aprender muitas coisas sobre gestão, sobre inovação, né, motivação de equipe, que são questões fundamentais que vão levar a equipe, vão levar a empresa a um patamar muito mais elevado. Foi sensacional. Eu saio daqui hoje com uma certeza de que é preciso planejar, clarear o nosso negócio e ter certeza aonde nós queremos chegar. E está sendo revolucionário nesse primeiro módulo. Eu brinquei que esse primeiro módulo, nossa, ele já valeu a universidade. De um outro modo, né, tendo uma visão melhor de um planejamento estratégico. Eu estou em busca de crescimento, conhecimento, para poder aplicar todas as técnicas que eu aprendi aqui durante esse primeiro módulo lá na minha empresa a partir de amanhã. Em que realmente a gente está pegando técnicas para colocar em prática e não teorias. Eu não imaginei que eu fosse aprender tantas técnicas em tão pouco tempo. A dinâmica, né, no qual eles empregam aqui, os trabalhos que eles nos pedem para fazer, são sensacionais, nunca vi isso em lugar nenhum. Ela foi e tem sido esclarecedora. Ela tem me trazido o que eu venho buscar, que é uma autoavaliação, que é uma interpretação do que eu tenho, que é uma canalização de energia, né, para que lado eu vou conduzir o meu negócio, de que maneira eu vou usar os meus recursos internos acima de tudo. A Universidade de Negócios, para mim, foi um divisor de águas, onde nós aprendemos a iniciar um planejamento estratégico da empresa. Está sendo uma mudança muito grande. Eu já fiz o curso do Business, então já venho com uma mudança muito grande. Então ela está vindo para realmente realçar os trabalhos. Sendo fantástico.
Nesses 3 dias de curso, eu vi coisas que na minha empresa, que eu tenho há 3 anos e meio, eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha conseguido enxergar esses pontos dentro da minha empresa e nesses 3 dias eu estou conseguindo visualizar isso de outra maneira. Uma abertura, uma luz na escuridão, dizer assim. Ela não só profissionalmente, mas também pessoalmente, ela pode ter salvado o meu casamento, que, querendo ou não, pessoas que trabalham como eu, com esposa, é difícil, são ideias diferentes. Onde me abriu as ideias novamente do que eu quero, aonde eu quero chegar. Né? Eu estava num momento da minha vida bem tumultuado, né? E o fato de vir, agradeço muito ao Michael e à Tânia por me dar essa possibilidade de estar aqui hoje e ainda a possibilidade de trazer junto a minha esposa, que eu estou vendo que está sendo muito importante pelo fato de nós sermos aqui os dois caminhando com o mesmo objetivo e pensando na nossa empresa. Priscila, seja bem-vinda. E eu quero saber como é que foi que você escreveu esse artigo. Olha, Tânia, eu tive uma experiência prática na Universidade de Negócios, no módulo 8. E dentre esses módulos, a aprendizagem, ela fica de forma muito significativa. Eu, como uma pesquisadora da área, mestre em educação, em processos didáticos, fiquei maravilhada com o método Tânia Zambon. Eu gosto que o olho dela brilha, né? Quando ela fala, brilha, a fisiologia. E a partir disso, eu comecei a adentrar e comecei a questionar a Tânia, né? Tânia, mas alguém precisa pesquisar, né? O método, alguém precisa pesquisar você. Como é que você transforma isso? E o mais intrigante, com quantas habilidades os empresários chegam na universidade? E quantas mas saem? com quantas competências eles saem? Porque habilidade todo mundo tem. Então, minha grande questão era, bom, o cara chegou aqui com somente essas habilidades, ele saiu daqui com essas competências. Aconteceu um milagre aqui dentro. Pra quem, gente, tá acompanhando a gente, né? O que a gente faz é criar um planejamento estratégico em 4 dias. O que normalmente a gente leva numa universidade 4 anos. A proposta da Universidade de Negócios é 5 anos de uma universidade em 5 meses. Então, quando a Priscila chegou lá, né, ela disse, nossa, o que é isso? Como assim criar um planejamento estratégico de uma empresa com balance, scorecard, né, com prazograma, força-tarefa, emissão, visão, valores? Ou seja, como criar isso de uma empresa que as pessoas não têm nem noção? Mas isso não é motivacional. E aí que vem a importância do trabalho científico que ela está realizando, porque mexe com o córtex pré-frontal do executivo. Exatamente. Fala um pouquinho para nós sobre isso, quem está acompanhando aí. Aí o que nós começamos a pesquisar, inclusive, esses desempenhos de alta performance. E entendemos que o método Tânia Zambon, quando você vai atrelar as pesquisas científicas e você fala sobre o córtex pré-frontal, você começa a compreender o funcionamento cerebral dos empresários. Então, eles começam a desenvolver a criatividade, eles começam a desenvolver performance de alto impacto. E o que acontece? O sistema nervoso central, ele trabalha por recompensa. Dentro do método, conforme eles vão alavancando e conseguindo os resultados, a recompensa faz o quê? Faz com que esse cara, ele gere impacto de alta performance. Então, quando você vai atrelar isso a dados científicos, nós percebemos que o método Tânia Zambon, ele está em 40 mil pesquisas desenvolvidas no tema. Nós atrelamos os processos estratégicos, onde nós temos... Eu fui fazer uma busca na primeira etapa do desenvolvimento dos artigos. No primeiro tema, onde nós iríamos atrelar o método Tânia Zambon aos processos estratégicos, ao planejamento estratégico, que é a base do empreendedor, de uma empresa, mais de 20 mil artigos falando sobre todas as situações que você coloca dentro da universidade, mais do que isso. A evidência de situações específicas, porque estudos nós temos sobre o funcionamento do córtex pré-frontal, mas existem situações no método Tânia Zambon que aceleram isso. Além de acelerar, que são exclusivas dentro do perfil cognitivo de cada empreendedor que está lá dentro. Eu acho que isso é o diferencial. Por isso que esse artigo está indo para Berkeley, né, para a universidade. Vai ser é uma honra para nós ter você, uma neurocientista, né, renomada aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, quando você também tem empresas, falando sobre isso. Porque para nós é importante que as pessoas entendam que muitas vezes as pessoas falam assim, é um treinamento, é um curso, isso é motivacional. Isso completamente está descartado a partir de agora, porque a gente consegue comprovar. Uma outra coisa interessante é que no córtex
pré-frontal, nós também temos ocitocina. Sim. Que é um hormônio. Que a gente consegue trabalhar também, que é o próximo artigo da doutora que vai mostrar pra gente também. São 5 artigos, São né? 5 artigos. Olha só, gente, que bacana conseguir comprovar neurologicamente as técnicas. Isso é fantástico. Exatamente. Porque chega no terceiro mês, segundo para o terceiro mês, eles já conseguem criar uma empresa do zero em 24 horas com planejamento estratégico e as bases de uma empresa de funcionamento. Então, ou seja, isso, além de fomentar o empreendedorismo, mostra a capacidade que as pessoas têm e que muitas vezes nem sabem que tem essas competências, não é, Exatamente. doutora? Por isso que nós decidimos definir como tema a profissionalização do gestor empreendedor. Como ele chega na universidade e a partir desse método e o quanto ele é modelado para que aprenda os processos de A a Z, como é que ele sai, quantas competências ele sai de lá e, na verdade, o resultado dessa prática baseada em evidência. Porque quando nós temos práticas baseadas em evidências, nós temos resultados. Termômetro de prática baseada em evidência é resultado. E quantos resultados nós temos sobre pessoas que bateram metas em 300%, 400% de faturamento? Então, eu acho que o resultado ele é a comprovação da prática que é toda baseada em evidência. Eu me recordo da doutora Priscila nos primeiros dias de aula. Ela sentava e à medida que ela via os alunos subindo lá dizendo que batiam 100%, 200%, 300% em 30 dias, o olho dela chegou e disse, eu preciso registrar, ver o que acontece no cérebro das pessoas. Isso é maravilhoso. E é interessante falar aqui que ao fazer essa análise de dados para esse trabalho, ela e o Dr. Frederico, que também é médico, que estão validando junto esse artigo, eles coletaram, né, não só questionários validados, né, pela Organização Mundial da Saúde, mas também fizeram exames, avaliaram com biorressonância, avaliaram de uma forma médica os alunos para fazer uma validação daqui a 2 meses, porque era 5 meses. Exatamente. Toda a pesquisa, ela parte de análise de coleta de dados, que é muito importante. E nós fizemos uma análise de coleta de dados, inclusive com os 8 aspectos dos principais líderes de empresas, baseados em evidências pelo Sebrae. Então, toda a pesquisa ela está pautada em evidência científica. Olha só que bacana saber disso. E que as pessoas agora podem olhar para isso, opa, aqui é algo que mexe neurologicamente com as pessoas. Com certeza. Porque às vezes a gente acha assim, ai meu Deus, será que eu tenho capacidade também para bater 100%, 200%? Será que eu tenho capacidade para montar uma empresa do zero? Qualquer pessoa tem, né, quando quer montar uma empresa ou quando ela está disposta a procurar ferramentas, ela consegue. E aqui a gente está falando de pessoas que a doutora está acompanhando, gente que tem doutorado, mestrado, e tem pessoas que têm o 1º grau. Exatamente. E o resultado é o mesmo. O resultado é praticamente o mesmo. Exatamente. Então, assim, não é a tua capacidade de curso, nada disso. Nada disso. Nada. A Tânia, ela desenvolve pessoas. Ela ensina, preciso ficar bem claro isso, que ela diz isso, o óbvio só é óbvio para uma mente preparada. Para uma mente Na preparada. verdade... Ela sabe todas as frases já. Você prepara a mente do profissional empreendedor. Você profissionaliza este profissional. E é por isso que ele bate metas, porque você ensina este profissional como lidar com as adversidades, você ensina ele a assumir risco, você ensina ele a se aventurar nessa maré empreendedora, aonde ele bate meta, onde ele precisa bater meta. Resultados. Exatamente. Acho que o diferencial da universidade é a modelagem prática de como fazer. E isso é algo personalizado. Por isso que não tem em todos os lugares. Por isso que as pessoas não batem meta em todos os lugares. Porque isso é uma forma genérica e redundante, onde as pessoas usam mesmo técnicas. No método Tânia Zambon, a diferença é o método é personalizado ao perfil dos empreendedores que ali estão. E a doutora falou uma coisa bem interessante, né? A gente tem empresários e a gente tem empreendedores. Então, o que eu costumo dizer é que dentro das nossas salas de aulas, a gente tem empreendedores. Sim. Né? Você chegou a conhecer, nós tivemos 2 meninas agora que vieram da Rocinha e que estão sendo cases de sucesso. Eu lembro delas falando muitas vezes no treinamento, será que eu vou conseguir? Será que isso é para mim? Estão arrebentando. Então o empreendedorismo social, ele vem com tudo se ele tiver conhecimento sobre isso. Aí eu tenho que dizer mais uma frase que faz de encontro com a minha história. Quando a oportunidade
ela encontra o preparo. Quando nós não temos o preparo, temos a oportunidade, temos medo de arriscar. Após o preparo, e nós temos isso na Universidade de Negócios, dentre tantas modelagens práticas que temos de criar empresas em menos de 24 horas, serem colocadas em desafios, nenhuma oportunidade passa. Olha só, Priscila, o papo tá muito bom. Mas muito bom. Nós vamos primeiro para o intervalo comercial e voltamos rapidinho. Doutora Priscila também é hoje a minha entrevistada do quadro Empreendedor de Sucesso. Volto já! Mega Monitor. Controle e gerencie sua empresa de onde você estiver. Gostaria de ter controle total da produção da sua equipe, de monitorar a comunicação e assertividade, possuir uma ferramenta que organize a rotina dos seus colaboradores, ter um canal único de comunicação para que suas informações e tarefas não se percam. Isso tudo você consegue ter no Mega Monitor, além de outras funcionalidades. Pare agora de ter que gravar tarefas em sua cabeça e esquecer de cobrar tarefas já solicitadas. Com o Mega Monitor, você poderá enviar tarefas a hora que quiser para que seu colaborador veja no horário de trabalho e execute as tarefas enquanto é acompanhado e dos feedbacks dos resultados. Tenha uma forma eficaz de gerenciar seus colaboradores. Veja o quanto eles estão produzindo no mês e entenda se essa pessoa é realmente efetiva no seu negócio. Não fique mais refém dos colaboradores. Tenha processos bem definidos dentro do Mega Monitor para que qualquer colaborador que entrar na empresa entenda como o seu setor funciona. Tenha a gestão completa do seu negócio e alavanque seus resultados. Fale agora com o nosso consultor. Estamos de volta. No bloco anterior, nós falamos sobre o artigo científico que será validado internacionalmente sobre a Universidade de Negócios Teresa Bom. Doutora Priscila passou por esse treinamento e hoje ela tem 7 clínicas de apoio pedagógico para crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência. E é sobre isso que eu quero conversar com ela agora no quadro Empreendedor de Sucesso. Antes da gente conversar, eu queria chamar uma reportagem contando um pouquinho sobre a história da doutora Priscila. Vamos ver? A minha visão ampliou e meu faturamento ele aumentou mais de 60% em 5 meses. Eu abri 4 clínicas em 5 meses. Foi isso que eu fiz. Eu tenho uma clínica de especialidade multidisciplinar para crianças com deficiência, para pessoas com deficiência, né? Olha, falar de negócio para mim é algo bem, como eu posso dizer, é um sabor assim tão vitorioso, porque quando eu entrei na universidade eu tinha 2 clínicas. Quando eu cheguei no último módulo da universidade, eu estou na 6ª clínica, eu abri 4 clínicas. Na verdade eu tenho como te descrever isso. Eu tinha noção do potencial do meu negócio, mas eu não tinha coragem. E eu aprendi na universidade algumas coisas que foram muito determinantes para mim. A oportunidade ela encontra o preparo. Quando você tem preparo, nenhuma oportunidade escapa. Ela fica e dela você faz acontecer. E isso para mim foi evidente. Antes eu deixava todas as oportunidades passar, porque eu achava que eu não daria conta de assumir mais responsabilidades. Com os métodos da Tânia e a Universidade de Negócios, eu entendi que com um time fortalecido, com seus processos muito bem estabelecidos, você consegue chegar e determinar o que você quiser. E aí nenhuma oportunidade mais passa. Doutora Priscila, a gente quer saber como é que surgiu o seu trabalho de apoio pedagógico com crianças e adolescentes. Bom, fala aí pra gente. Na verdade eu sou apaixonada pela minha atuação de trabalho, mas eu comecei essa atuação com 15 anos em um trabalho voluntário numa PAI, através de um estudo com uma grande professora.
E me apaixonei pela área, segui os estudos e a partir daí comecei a trabalhar com pesquisas na área de deficiência intelectual. Trabalhei 8 anos no laboratório educacional, onde eu desenvolvia estratégias de aprendizagem para crianças com deficiência nos estados e municípios e eu tinha que desenvolver estratégias. Passei por escolas, na verdade, durante 8 anos, ouvindo mais de 1.600 professores e atendi mais de 5.000 crianças. Olha que interessante. Quem está nos acompanhando, né? Hoje é muito sofrível para um pai, para uma mãe descobrir que às vezes a criança nasce com uma deficiência ou adquire. E o que você faz é um trabalho lindo, porque você devolve para eles essa dignidade. Sim. Né? Eu acompanhei alguns cases, inclusive você tem um sobrinho nosso que você também atende, né? Sim. Que não lia com que idade? 10, 12 anos? Sim, 12 anos. 12 anos que não lia. E ela conseguiu maestramente devolver isso para a criança. Em 3 meses. Em 3 meses, né? Quanto custa isso para uma criança que não consegue ler, que não consegue muitas vezes escrever? Eu gostaria de saber, doutora, se nós temos alguma estatística, né? Qual o número hoje no país entre crianças e adolescentes que teriam algum tipo de deficiência? Seguindo os dados do IBGE, quase 10% da população apresenta algum tipo de deficiência, o que nos deixa muito atentos sobre as necessidades e soluções que essas pessoas necessitam dentro de tantas questões que vivem no dia a dia. Então, o nosso trabalho hoje no apoio, ele vem pautado muito nessa escuta de escolas e professores que tinham uma necessidade e mais do que isso, ouvir as pessoas com deficiência e suas necessidades. Por isso foi criado o apoio pedagógico. E é incrível, assim, porque o que a gente percebe muitas vezes é que os professores também às vezes não estão preparados ou nem são preparados para isso, né? Eu sei porque às vezes meu filho tinha uma coleguinha que ela tinha um problema auditivo, ela não ouvia, ela era surda. Como isso causou um transtorno e muitas vezes para a criança, que é o primeiro, no meu ponto de vista, que mais sofre, sim, né? E para o meio que convive. Qual que é o trabalho específico que você faz, que eu sei que você faz um trabalho específico dentro das escolas? Nas escolas o que acontece? Nós fazemos assessoria educacional inclusiva, então nós instrumentalizamos a escola de todo o processo inclusivo, desde políticas públicas que são um degrau de atuação para a orientação de todos os profissionais da escola, principalmente os coordenadores, sobre o que é lei, o que é exigido, o que essa criança tem como lei. A educação inclusiva é lei, as escolas têm que receber os casos de inclusão. Inclusão hoje ela é vista como um problema, mas as pessoas ainda não compreenderam, a sociedade ainda não foi educada para entender que a inclusão ela é solução. A diversidade ela não está pautada só na deficiência. Exatamente. Falou tudo agora, que a diversidade não está pautada só na deficiência. E hoje o mundo inteiro caminha para a diversidade. Exatamente. A gente vê isso muito no Vale do Silício, vê muito isso no mercado europeu quando a gente vai para lá, mas ainda aqui no Brasil engatinha, né? Muito. É um processo muito moroso, principalmente nas questões da educação inclusiva. As pessoas ainda têm muito preconceito e mais do que isso, né? As pessoas elas ainda duvidam muito de como essas pessoas aprendem. Mesmo com tantas pessoas com deficiência hoje inseridas no mercado de trabalho, com tantas pessoas com deficiência hoje sendo cases de sucesso, as pessoas ainda duvidam do processo de ensino e aprendizagem dessas pessoas. E o apoio nada mais é do que um processo que educa a escola em relação a isso, educa as famílias e mais do que isso, cria soluções para que essas pessoas tenham quebras de barreira e sejam vistas dentro da sala de aula como qualquer outro indivíduo. Exatamente. Quem está nos acompanhando ainda tem uma discriminação e preconceito com as pessoas com algum tipo de deficiência? Você vê muito claro isso? Muito claro. Na Universidade 8 nós tivemos, inclusive, discursos, porque dentre as provas eu levei uma pessoa com deficiência para ser dono de uma empresa. E ele foi perfeito, e ele foi brilhante. As pessoas ficaram assim impressionadas com o desempenho do Carlos. O Carlos tem síndrome de Down, ele tem 28 anos, ele já é uma pessoa com independência. E dentro da universidade, ele sendo dono de uma empresa, ele cuidou da empresa e inclusive fez network pela universidade, o que deixou as pessoas assim, impressionadas sobre algo que já não deveria mais impressionar, né? Deveria ser algo comum. Mas a gente vive num momento que, há pouco tempo eu comentava, ainda existe
racismo, preconceito, né, com gênero, com tudo. E como ainda nós temos um caminho muito grande para chegar lá, para caminhar com isso. Muito grande. Dentro das escolas nós enfrentamos uma batalha diária, mas que já temos muitos resultados positivos. Dentre todas as escolas que fazemos assessoria hoje, as crianças têm o mesmo material, eles têm um nível de igualdade de oportunidade dentro da sala e o direito e a permanência garantido. Olha aí. E é interessante que nos Estados Unidos a gente percebe, por exemplo, que esses adolescentes, eles vão para o mercado de trabalho. Sim. Nos Estados Unidos, 30% hoje das empresas têm inclusão de pessoas com deficiência. Eles são altamente preparados, até mesmo porque eles usam modelos robustos de educação, que são modelos de resposta à intervenção, desde 1964, que é o RTI. O modelo de resposta à intervenção é utilizado dentro das escolas. Ou seja, no Brasil nós temos, acho que a minha empresa que faz RTI no Brasil. Mas olha que interessante, você tinha 2 clínicas. Sim. Você está quanto tempo no Instituto? Eu estou há 1 ano no Instituto. Ela tinha apenas 2 clínicas, apenas 2 clínicas já são, né, um grande ato de empreendedorismo. Mas ela foi para 7. Em 1 ano para cá, de 2, a doutora Priscila tem hoje 7 clínicas. Como que foi essa transformação? Olha, eu posso dizer assim brilhantemente que eu me tornei empreendedora por intuição. As coisas foram... Abrir um negócio. As situações foram me levando a ter um negócio. E eu acredito que quando eu cheguei na universidade, com a aprendizagem dos módulos, a modelagem... Percebeu que podia crescer. Na verdade, o preparo prévio evita o desempenho fraco. Tânia, você me ensinou de uma forma muito particular como deveríamos ter feito os processos, como melhorar processos. E eu nunca vou me esquecer, e eu tenho que dizer isso nesse programa hoje. Eu coloquei na minha super meta, numa base de 5 anos, em uma das dinâmicas que você nos dá, atingir uma grande rede de escolas. Olha aí, para quem está nos acompanhando, deixa eu explicar o que é a Supermeta. É uma dinâmica que a gente fica 2 dias trabalhando com os alunos, onde eles criam, porque a gente é criador de realidade, criam e planejam o seu universo de 5 anos. Onde eles querem chegar, quanto eles querem estar ganhando. Só que eles sabem que isso, por mais que a gente monta isso para 5 anos, acontece com a maioria dos alunos em 1 ano. Então, além das 7 clínicas, você teve mais uma conquista, que é essa rede de escolas. Sim, além das 7 clínicas que eu abri em 5 meses. Em 5 meses, gente. 7 clínicas em 5 meses, gente. Exatamente. Eu tive uma grande procura de grandes redes de escola. Olha. Então eu comecei a assessorar uma grande rede de escola e eu estou tendo procuras de outras grandes redes de escolas. Isso era uma base de Supermeta que eu atingi em 3 meses. Olha aí, parabéns. É uma rede bem conhecida, né? É uma rede bem conhecida, a rede Mapleberry. Olha aí. Não, então, como é bacana ouvir isso, porque normalmente pessoas que são profissionais liberais, advogados, médicos, no seu caso, né, neurocientista, são pessoas maravilhosamente bem preparadas tecnicamente para o seu negócio. Não, é para o seu atendimento, é para a sua faculdade, mas a gente não é preparado para montar uma empresa, né? Sim. Entender as 8 forças delas, o planejamento estratégico, o marketing, inovação, financeiro. E quando você tem esse conhecimento, consegue esses resultados que a doutora está falando aqui, né? Tânia, em 3 meses eu tinha 60% de aumento do meu faturamento. Sim, 60% em 3 meses. Isso é fantástico, né? Muito. Então tá. E aí, a gente está falando de clínicas. Não é apenas um negócio, não é uma loja, não é... É interessante isso, que as pessoas... Não, mas será que dá para ter lucro em clínica? Não pode pensar em dinheiro? Todo negócio precisa ter um financeiro. Todo negócio precisa ter um planejamento estratégico. Sim, todo negócio precisa de marketing. Todas essas bases que você nos ensina nos módulos da universidade, que nos trazem grandes preparos, que faz com que nós consigamos treinar a nossa equipe e ter realmente uma liderança de alta performance que traga resultados. Eu quero agradecer, gente, imensamente a doutora Priscila por ser uma neurocientista que resolveu se interessar, estudar os nossos alunos da Universidade de Negócios para saber como que as pessoas podem alcançar resultados tão rápidos em tão pouco tempo. Muito obrigada, doutora Priscila, mais uma vez é uma honra. Nós vamos para o intervalo e no quadro Estratégias de Vendas hoje, Michel Lopes Dávila vai tirar todas as dúvidas enviadas pelo público no nosso Instagram e do próprio Michael sobre estratégias de vendas. Eu já volto.
Você tem dificuldades em fidelizar clientes e manter seus clientes comprando da sua empresa ativamente? Quer atrair novos clientes? Aumentar o seu faturamento? Então, o sistema Fidelidade Black é para você. Esse sistema foi desenvolvido para empresários que buscam alavancar seus resultados fidelizando seus clientes. Conheça 6 motivos para ter a Fidelidade Black na sua empresa. Aumentar o seu faturamento, fidelizar clientes, fazer o seu cliente comprar com mais frequência, tornar seus clientes sua força de marketing, aumentar o ticket médio das vendas, vender mais com menos tempo de trabalho. Comece a ganhar mais e aumentar o seu faturamento agora. Faça parte você também do Fidelidade Black. Estamos de volta com o programa Hora da Estratégia. Chegou o momento do quadro Estratégias de Vendas com Michael Lopes Dávila. No quadro Estratégias de Vendas, o Michael Lopes Dávila vai tirar todas as dúvidas enviadas pelo público no seu Instagram. Se você mandou alguma mensagem querendo alguma orientação na área de vendas, ele vai responder tudinho agora. Bem-vindo, Michael! Doutora Tânia, olha que coisa boa, né? Agora nós já estamos com as pessoas participando e esse é o objetivo desse quadro aqui, que você possa participar. Que chama a gente aqui perguntando, e fazer, né, as perguntas, né, do dia a dia, qual é o seu desafio, qual é a dificuldade que você está enfrentando em vender. Doutora, teve muitas perguntas? Teve, a gente vai responder aqui, a gente até compilou algumas para ficar parecidas, porque tinham muitas perguntas. Maravilha. Mas vamos começar então com a primeira aqui. Qual a primeira pergunta que foi enviada aqui para o nosso público é: venda de implantes dentários, hora certa de passar valor e como? Essa pergunta é muito boa. E a gente todos os orçamentistas querem saber a resposta. Exatamente. E a gente tem uma mentoria para orçamentistas, né? A gente ficou ano inteiro fazendo mentoria para orçamentista, porque é um desafio. Aprender a vender. Porque o dentista, ele se forma em odontologia, mas ele não tem talvez um treinamento focado no fechamento da venda, né, doutora? Tem até medo de dar preço. Exatamente. E a gente criou isso e a gente tem muitos cases, mais de 100 cases de dentistas que aumentaram o faturamento mais de 100%. Bom, primeira coisa, então, a pergunta foi: que hora passar o preço, né? E como passar o preço? Tem hora certa? Tem hora certa. O valor e como? E não é só para orçamentista, mas para qualquer pessoa que trabalha com vendas, tem a hora certa. Qual é a hora certa? Qual é o maior erro que a gente vê em todas as mentorias de negociação que a gente faz? O erro é que as pessoas negociam antes de vender. Elas não entenderam que negociar é diferente de vender. O que é então, Michael, vender e negociar? Vender é quando eu vendo uma ideia para você e você decide que você quer aquilo. Negociar é quando a gente vai dar preços, quando a gente vai falar sobre forma de pagamento, prazos. É quando eu vou negociar com a pessoa. O formato que vai pagar. Exatamente. Né? Já está decidido que vai comprar. Ela já decidiu que vai comprar, mas ela não sabe como vai pagar. Então isso é negociação. Então a primeira coisa que você precisa entender em vendas, que existe vendas e negociação. Vendas é sempre antes da negociação. Por quê? Porque negociação é quando você vai dar o preço. Então, o maior erro que a gente via... Muitos vendedores não sabem isso e começam negociando. Exatamente. Esse era o maior erro. As pessoas negociam antes de vender. Você pode dizer assim: eu vou fazer em 10 vezes, em 50 vezes, no cartão, vou fazer à vista, a prazo. Mas se a pessoa disser assim: eu não quero. Não adianta. Ela não comprou a ideia ainda, entendeu, doutora? Então, antes de você passar qualquer preço, você precisa, antes disso, vender para a pessoa. Então, a hora que eu passo o preço, Michael, a hora que a pessoa diz assim: eu quero, eu preciso, eu vou levar o seu produto. Nessa hora, agora sim, agora você vai negociar e dar o preço. Agora, como que se dá preço, doutora? Como se dá preço?
tem uma técnica, tem várias técnicas para você dar preço. Porém, a técnica que eu mais gosto é o seguinte: quando o cliente pede para você quanto custa, eu chamo isso de técnica do silêncio, tá? Quanto custa? Você tem que fazer o seguinte, você tem que falar o preço mais alto, que é o preço a prazo. Vamos dar um exemplo que um protocolo ou um implante custa 12 mil no cartão e 10 mil à vista. Quanto custa? Doutor, vamos fazer o exercício para eles verem? Pode ser. Pergunta para mim, quanto custa o tratamento, Michel? Quanto custa esse tratamento, seu Michel? 12 mil. 12 mil? Isso aí. E essa é a técnica. Fique em silêncio, porque a pessoa vai sentir muita pressão. Então, a técnica do silêncio. Quando o cliente pedir o preço, você olha para ele e diz 12 mil. Só que a maioria das pessoas não fazem isso. Elas fazem 12 mil, dá para o senhor parcelar, dá para o senhor não sei o quê. A pessoa só fez uma pergunta. A pergunta que ele perguntou é, quanto custa? E por que eu dou o preço mais alto, doutora Tânia? Porque eu vou fazer a seguinte pergunta agora. Dá para parcelar? Exatamente. Ou você faria outra pergunta. Qual seria a outra? À vista tem desconto? Então eu sempre trabalho primeiro com preço a prazo e eu falo ele cheio. Por quê? Porque a Tânia pediu agora para mim, dá para parcelar? O que eu vou dizer? Sim, dá para parcelar. Então, se ela pedisse, tem desconto se eu fizer à vista? Sim, qualquer das opções que o cliente pedir, você vai ter opção para ele. Então, a gente fala o preço depois de vender e a gente dá preço dessa forma. Uma pergunta por vez. Responda sempre uma pergunta por vez do seu cliente. Então, dá o preço e silêncio. Ok. Vamos para a próxima pergunta, que são várias. Nós são vamos dar várias. uma apuradinha aqui. Cite para mim 3 erros que prejudicam a venda. 3 erros. Primeiro, que todo mundo erra. Vende sem se relacionar. Primeiro. Não se relaciona com o cliente. Esse é o mais... E uma frase que você usa, inclusive nas suas aulas de vendas, que eu observo. Eu não tenho nada para vender. Tenho relacionamentos a criar. Então, esse é o erro que eu passo muito tempo, eu gasto mais tempo nesse ponto. Para você ter uma noção, doutora, a gente tem uma regra que durante 5 minutos você não pode vender nada. Só que quando a gente ensina o que você faz nos 5 minutos, a gente leva 4 horas para ensinar o que você faz em 5 minutos. Então, para você ver como é complexo a venda. Então, primeiro erro, não se relaciona. Segundo erro, que as pessoas mais cometem, acabei de falar, elas negociam sem vender. São 2 erros que eu vejo muito. Clássicos. E o terceiro, as pessoas não conseguem fechar a venda. Fechamento. Exatamente. Converter. Então, elas têm dificuldade de fechar a venda, de dar preço, de fechar a venda. Então, esses 3 erros é o que a gente mais trabalha hoje para os vendedores. E até para fechar uma venda, hoje nós ensinamos 6 tipos de fechamento. 6 tipos de fechamentos totalmente diferentes. Por quê? Porque não existe um único fechamento. Uma pessoa, às vezes, numa venda, eu chego a aplicar 3 fechamentos na pessoa, até ela dizer sim. Então, isso dá uma capacidade maior das pessoas de fechar a venda. Isso que o Michel está falando é importante você estudar vendas. Vendas é a ciência das vendas. Vendas não é simplesmente pegar uma coisa e vender. Não, tem toda uma ciência, tem metodologia, tem estratégias, né? Eu vou dar um exemplo para você, doutor, e para todos que estão nos vendo. Se eu tivesse hoje um vendedor desempregado, esse vendedor a cada 10 clientes que ele aborda, ele fecha 8. Ele está desempregado. Você contrataria ele, doutora? Cada 10 ele fecha 8? Claro. Então, olha o que eu vou dizer para você. Se você souber vender, você nunca vai ficar desempregado. Que doideira. Segunda coisa, quem sabe vender, doutora, fica rico, alguns milionários. Por quê? Porque por mais que esse computador é lindo, você precisa vender ele. Por mais que tu tenha um consultório dentário, uma empresa, qualquer tipo de negócio, mas é maravilhoso, meu produto é muito bom. Se tu não vender, não adianta nada. Então, esses são os 3 erros então, que eu mais vejo, doutora. O primeiro é falta de relacionamento, segundo é as pessoas negociar antes de vender e o terceiro é o fechamento. Muito Exatamente. bem. Vamos, gente, olha só, não vai dar para responder tudo. Nós vamos ter que dividir isso aqui em blocos, mas vamos lá. Mais uma aqui para você. Preciso ter um coordenador comercial na minha empresa ou só um vendedor já chega?
Depende do tamanho da sua equipe, né? Depende. Porque o que acontece? Qual é o grande desafio do vendas? Se você vai monitorar, você não precisa de um coordenador. Agora, vendas sem um gestor não funciona. Verdade. Porque o gestor é ele que dá a clareza para o vendedor. Ou é você ou contratou alguém. Exatamente. Por quê? Porque eu preciso de alguém para motivar esse time, eu preciso de alguém para monitorar esses números, eu preciso de alguém para treinar essas pessoas e eu preciso de alguém para dar feedback para essas pessoas e eu preciso de alguém para apoiar essas pessoas. Então, quem vai ser essa pessoa se não for um coordenador? Só que você depende não... do tamanho. Exatamente. Então, se você tem um vendedor só, provavelmente você vai ser o gestor dele. Agora, se você tem uma equipe de 10, de 20, você precisa de alguém full time ali, porque as pessoas vão ter dificuldade, vão ter desafios. Só que qual que é o grande erro hoje que eu sempre vejo? Se bota coordenadores que nem eles sabem vender. Como é que você vai me ensinar a vender se você não sabe vender? Se você não tem técnica, então, estratégia, tem que planejamento. Exatamente. Não adianta você botar qualquer pessoa lá, tem que ser uma pessoa qualificada. O que eu mais vejo é pessoas pedindo para os outros vender e eu pergunto, mas você sabe vender o seu próprio produto? Que você é dono dessa empresa, você deve saber. E eles não sabem. Não, e um outro erro que foi bom você ter falado é que muitas vezes você tem um bom vendedor e transforma ele em coordenador. E ele não tem perfil. E ele não tem perfil, não foi preparado para essa liderança. E você perde o coordenador e o seu melhor vendedor. Porque o vendedor, por natureza, ele é um operador. Ele opera, ele sabe fazer, mas o gestor é outro perfil. O perfil do gestor não é fazer os outros fazerem. Isso aí. E aí é uma pessoa que precisa de flexibilidade, é uma pessoa que precisa de habilidade para falar com as pessoas, entender que cada um dos seus vendedores vai ter um perfil, entendeu? Então, é outro tipo de habilidades que eu preciso para ser gestor. Ok, bate-bola, mais uma aqui para você. Talvez seja a última para o nosso tempo aqui. Como foi que você ficou fera nas vendas? Simples, né, doutora? Conhecimento. Olha só, estamos falando com alguém que já foi jogador de futebol. Exatamente. Que nunca tinha vendido nada e hoje é um especialista, não só no Brasil, mas fora. O que acontece, né, doutora? A gente criou uma metodologia juntos que não tem como o cliente dizer não. Mas como é que a gente criou isso? A gente criou através do comportamento humano. A gente estudou muito psicologia autorrealizadora, tem de tudo no nosso método. Tem neurociência, tem psicologia, tem PNL, tem neurosemântica, tem coach, tem hipnose. A gente criou uma mistura de tudo, criou um passo a passo. Hoje, a gente entrega um script que não tem como o cliente dizer não. A pessoa só tem que ler. Só que tem que estudar. Tem que estudar. Conhecimento. Exatamente. São 12 anos que eu só faço isso. O meu foco é vender. O meu foco é aprender tudo sobre vendas. O que faz as pessoas decidir. O que faz elas comprar. Quais são os gatilhos emocionais. Então, eu diria para você, estude. Porque vendas é que nem uma profissão, é que nem um médico. Tem que estudar para ser médico, tem que estudar para ser vendedor. Preparo prévio, evita desempenho fraco. Poderíamos... Tem mais, vamos deixar para um próximo bloco. E vamos deixar aberto para outras pessoas perguntarem, né, doutor? Manda aí pro direct do Michael, pro meu, perguntas que você queira saber sobre estratégias de vendas, que a gente sempre vai trazer a sua voz aqui nessa mesa. Muito obrigada mais uma vez, Michael. Semana que vem tem mais estratégias de vendas. Nós vamos agora para o intervalo e na volta é a hora do nosso quadro. Sim, é possível. E hoje nós vamos aproveitar esse período de Copa do Mundo para falar sobre a importância de saber competir. Algo fundamental para todos os empresários. Eu já volto. Mega Monitor. Controle e gerencie sua empresa de onde você estiver. Gostaria de ter controle total da produção da sua equipe, de monitorar a comunicação e assertividade, possuir uma ferramenta que organize a rotina dos seus colaboradores, ter um canal único de comunicação para que suas informações e tarefas não se percam. Isso tudo você consegue ter no Mega Monitor, além de outras funcionalidades. Pare agora de ter que gravar tarefas em sua cabeça e esquecer de cobrar tarefas já solicitadas. Com o Mega Monitor, você poderá enviar tarefas a hora que quiser para que seu colaborador veja no horário de trabalho e execute as tarefas enquanto é acompanhado e dos feedbacks dos resultados. Tenha uma forma eficaz de gerenciar seus colaboradores. Veja o quanto eles estão produzindo no mês e entenda se essa pessoa é realmente efetiva no seu negócio. Não fique mais refém dos colaboradores. Tenha processos bem definidos dentro do Mega Monitor para que qualquer colaborador que entrar na empresa entenda como
como seu setor funciona. Tenha a gestão completa do seu negócio e alavanque seus resultados. Fale agora com nosso consultor. Estamos de volta e no Sim é Possível de hoje vamos falar sobre um tema que interessa a todos nós, mas que é fundamental para todo empresário: saber competir. Estamos em meio à Copa do Mundo do Catar no Oriente Médio e às vezes o que deveria ser um lazer acaba virando uma discussão séria e até criando problemas que não deveriam acontecer. Mas o que fazer então, quando não temos o resultado esperado? Descubra o que mundiais como a Copa do Mundo podem nos ensinar sobre inteligência emocional. Final da Copa do Mundo, os jogadores em campo, estádio com capacidade máxima, torcedores cheios de expectativas, cantam o hino do país. Imprensa do mundo inteiro acompanha cada movimento com inúmeras câmeras. Equipe técnica, treinador na beira do campo, o juiz dando instruções e a bola rola, indicando o início da partida. Você, jogador, sabe que precisa dar o seu melhor. Decepcionar sua família, seu técnico, seus torcedores e seu país não parece ser uma opção disponível. Aguentar as duras críticas da mídia não está em xeque. Manter o foco, dar o seu melhor, utilizar com domínio todas as técnicas que você vem aprendendo, treinando há meses e ganhar são as únicas coisas que passam pela sua cabeça. Mas eis que surge no time adversário um jogador de alta performance. Está no auge. Apresenta uma campanha excelente no campeonato com um aproveitamento de 100%. Medo? Insegurança? Não, isso tudo pode desviar o seu foco. Você dá o seu melhor em campo. Cria jogadas, passes bem feitos, quase acerta o chute para o gol e ajuda a defesa a evitar alguns pontos do seu adversário. O primeiro tempo termina e o resultado permanece 0-0. Empresa não é diferente. Eu começo sempre o Business Hunters falando a mesma frase em 15 edições. Todo negócio é um jogo. Como assim, Tânia? Todo negócio tem um tempo. 90 minutos você tem para ganhar a partida. E assim as nossas metas. Nós só temos a segunda-feira para bater aquela meta diária. A gente só tem a terça-feira para bater aquela meta diária. A gente só tem aquela quarta-feira. Ou seja, nós temos também dentro da nossa empresa jogadores. Nós temos jogadores titulares, que muitas vezes são aqueles que são os nossos melhores jogadores, os goleadores, como eu costumo falar, os melhores vendedores. Temos jogadores que são a nossa linha de campo. E nós também temos os reservas. Como assim? Nossa empresa tem reservas e titulares? Tem. Muitas vezes você contratou alguém faz uma semana. Não tem como eu exigir desse funcionário, desse colaborador que eu contrato há uma semana, que ele também esteja já na performance dos demais que estão ali 1 ano, 2 anos, 3 anos. Todo funcionário é um patrimônio histórico. Guarda isso para você. Se você tem alguém dentro da sua empresa que você treina 1 ano, treina 2 anos, treina 3 anos, olha a quantia de conhecimento que essa pessoa tem do seu negócio. Veja bem como vale a pena muitas vezes resgatar um colaborador. Contratar, treinar, desenvolver. O ROI de um colaborador é em torno de 6 meses. Você faz todo esse trabalho para de repente demitir alguém ou trocar. Então nós temos que ter dentro da nossa empresa o conceito que todo negócio é um jogo. Um jogo que 0-0 não dá resultado. Um jogo onde a plateia são seus clientes. Se você está na primeira divisão ou na terceira divisão, a sua renda é completamente diferente. A plateia é o cliente. Quando a empresa não está bem, quando o seu produto não está bom, não temos plateia.
não temos clientes, não temos retorno financeiro. Há um tempo atrás, eu fui chamada para treinar motivacional, uma palestra onde a gente tinha os jogadores do Internacional do Rio Grande do Sul. Eles estavam caindo para a segunda divisão. Nós pegamos 3 jogos e os 3 jogos o time venceu. Veja que interessante, nós tínhamos no banco reservas que ganhavam R$600 mil. Tínhamos cachê, onde muitos de vocês conhecem o nome, chama-se de bicho, né? A pessoa ou o jogador que fizesse gol ganhava determinado bicho e o time também. Nada disso motivava as pessoas. O que motiva um jogador? Não era salário. O salário era bom. Por 600 mil, muitos de nós aqui faríamos qualquer coisa por mês. O que mexe com as pessoas são os seus recursos internos. Quando a gente pega um time que a gente fala que precisa de inteligência emocional, é muito mais que apenas uma habilidade técnica. Muitas vezes você vai ter um excelente jogador, um excelente funcionário em resultados, mas ele não vai ter uma boa relação com seus colegas, um bom relacionamento. Aprender a jogar em time. Quando tivemos o Brasil 7-1 com a Alemanha, terceiro gol da Alemanha, eu jurava que era replay, e não era. O Brasil levou 7, com um time altamente qualificado. Mas, algumas semanas atrás, nós tivemos uma notícia nas mídias sociais. Neymar não jogaria. Neymar era o problema. Fratura em vértebra. Todo mundo sabia que Neymar não ia jogar. Mas o que aconteceu? O tempo inteiro, as mídias sociais, semanas antes do jogo, só se falava no problema, que Neymar não ia jogar. Que tipo de instabilidade emocional criou no time do Brasil, sabendo que Neymar não jogaria? Nós temos que mudar a direção do nosso jogo, nós temos que olhar com foco na solução. O Brasil entrou em campo contra a Alemanha já derrotado, mentalmente. Quem acompanhou o jogo percebeu que a Alemanha foi um rolo compressor. A Alemanha bateu 7 gols. E eu te pergunto, quem foi a estrela da Alemanha? Qual o jogador da Alemanha que se sobressaiu? Não teve um jogador. Houve um time que simplesmente patrolou o Brasil. Quando a gente fala sobre isso, esse rolo compressor, nós chegamos a exatamente o que eu quero falar agora. Como é que é o seu time? Se você depender de apenas um jogador, um Neymar, não tem. Você pode perder esse jogador. Você pode perder ele para outro time, você pode perder ele para uma fatalidade, para uma doença. Então, na nossa empresa, nós precisamos aprender a trabalhar em times, em equipes. E veja bem, nem sempre nós vamos ganhar uma partida, mas o nosso foco é ganhar o campeonato. Podemos perder algumas metas, ficar no caminho com alguns resultados, mas o que importa é o resultado final. Os jogadores, antes de entrar em campo, eles se motivam, eles participam no vestiário, eles dão as mãos, eles fazem uma oração antes de entrar em campo. Eles se preparam para aquele momento. As nossas empresas também precisam disso. No momento que você abriu as portas do seu estabelecimento, o time tem que estar pronto. O time tem que ser um rolo compressor. Quando a gente busca times de alta performance, quando a gente busca uma equipe qualificada, é porque ela precisa necessariamente estar preparada emocionalmente. Se eu perguntasse para você que está me acompanhando nesse exato momento agora, traz para mim alguém que foi demitido no seu negócio, traz para mim alguma pessoa que você sabe que foi demitida. Verifique se essa pessoa demitida foi por técnica, habilidade, competência ou foi por comportamento. 95% das pessoas são demitidas hoje no Brasil por comportamento, falta de inteligência emocional. Não existe um time chegar na final se ele não tem uma estabilidade emocional. E os nossos times das nossas empresas não são diferentes. Então, o ideal é que cada empresa tenha um time como a Alemanha, onde o rolo compressor é uníssono. E muitas vezes nós não olhamos para o nosso time assim. Nós individualizamos. Não posso viver sem tal funcionário. Não posso. Duas coisas são importantes no time. Um time coeso,
onde todos são estrelas, onde todos têm que ser desenvolvidos com o objetivo de ser os meus titulares, e também o capitão, a pessoa que puxa para o lado de fora, o gestor. Quem é a pessoa que puxa? Você. Na sua empresa tem que ser o capitão. Imagine vocês entrar em campo, a própria Alemanha que derrotou o time do Brasil, sem o seu treinador. Será que o resultado seria o mesmo? O treinador é a pessoa que dá a direção para o time, ele não pode fazer o gol. Mas é ele que coordena, é ele que dá as metas, é ele que cria estratégia, é ele que monitora e é ele que executa toda a estratégia para que o seu time tenha os melhores resultados. Bem, esperamos que agora com essa visão de que o nosso negócio também é um jogo, você ganhe essa partida, esse campeonato e tenha os melhores resultados no seu negócio. O programa Hora da Estratégia de hoje está ficando por aqui. Siga a gente nas nossas redes sociais, Tânia Zambon Oficial, Instituto Tânia Zambon e Universidade de Negócios TZ. O nosso programa também está disponível no nosso canal no YouTube, Instituto Tânia Zambon. Uma boa noite para você e até semana que vem com mais Hora da Estratégia. Até lá!